uma função chamada describe. Essa função, ela já vai me trazer aqui, ó, uma série de características, né, dos meus dados, né? E aí a gente está falando mais de aspectos estatísticos mesmo, né? Então eu vejo aqui, por exemplo, que o código do município, eu tenho 5.570 códigos. Ótimo. Por quê? Porque eu tenho aqui, ó, na coluna município, cadê a coluna município? Ah, não estou vendo aqui, né? Mas vamos procurar ela aqui. Cadê a coluna município, 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 município? Ah, ela não está aqui. Tá, perfeito. Ela não está aqui, já vou explicar por que ela não está aqui. Mas observe, ó, na coluna código eu tenho 5.570 códigos, ou seja, eu tenho 5.570 valores. Na coluna capital também, na coluna PIB também. Aí quando eu chego na coluna participação receita, ó, são 4.893 códigos. Ou 4.893 valores de participação na receita. Ou seja, está faltando um monte de valores aqui, né? Deveriam ser 5.570, tem 4.893. Está faltando bastante coisa. Ou seja, eu tenho muitos dados ausentes nessa coluna. Eu vou ter que resolver isso, né? Na coluna servidores, mesma coisa. Tem 5.200. Está faltando aqui mais de 300 dados, né? E assim por diante. Então, com a função describe, eu consigo ver características dos dados de forma mais rápida, né? Mais objetiva, mais fácil. E aí eu vejo a contagem, eu vejo a média, né? Então aqui eu posso olhar, por exemplo, do tipo... Vamos pegar aqui a nota. Vamos para a nota aqui, ó. Por exemplo, eu sei que a nota máxima é 1000, se eu não me engano, né? Então aqui, ó, a nota em matemática, a nota média é 465. Então, ó, isso aqui já me diz uma coisa importante. Você vê que a média das notas do Enem em matemática para todos os municípios do Brasil está abaixo de 500, né? Ou seja, é absurdo isso. Está muito baixo. É como se fosse aqui a média fosse 4,6, né? Ou seja, de 0 a 1000, 465 é como se a média fosse 4,6. Então, isso aqui já é uma informação útil, né? Já me diz que o conhecimento de matemática das crianças dos municípios, né, adolescentes, enfim, é ruim. Então perceba que, à medida que eu vou explorando os dados, eu vou começando a descobrir coisas interessantes. E isso vai despertando em mim possibilidades de análise que eu posso fazer mais detalhadas. Então eu já sei que essas notas aqui do Enem são coisas que vale a pena explorar, né? Porque as notas estão ruins. Então será que tem algum lugar que a nota é boa? Tem algum lugar que a nota é pior, é melhor? Né? Então eu já posso pensar em analisar isso, né? Graças a essa exploração inicial que já me deu algum conhecimento sobre esses dados, tá? Como eu falei, vocês viram que o município não apareceu. Olha, a coluna município não apareceu, né? Por que ela não apareceu? Porque a coluna município ela é do tipo texto, né? Que o Python chama de object, né? Ele é um tipo objeto, né? E aí, por padrão, a função describe, ela só me dá esse resumo aqui para valores numéricos. Então, ela, por padrão, ela só pega as colunas numéricas. Se eu quiser pegar as outras colunas também, eu tenho que usar essa opção aqui, dizer, olha, inclua os tipos objeto e os tipos também booleano, né? Tipo verdadeiro ou falso. Aí ele me traz um outro tipo de análise, né? E aí veja que interessante, eu estou usando a mesma função, mas o resultado é completamente diferente. E aí eu preciso falar de estatística. Por quê? Porque quando eu penso em análise descritiva, né, ou seja, estatística descritiva, para eu conhecer dados numéricos, faz sentido pensar em contagem, em média, desvio padrão, mínimo, máximo, quartil, né, primeiro quartil, segundo, terceiro, mediana. Mas quando eu penso em variáveis, em dados que são categóricos, ou seja, dados que não são numéricos e não são contínuos, não faz sentido pensar em média, desvio padrão, etc. Faz sentido pensar em contagem, sim. Faz sentido pensar em quantos valores únicos, ou seja, quantos valores distintos eu tenho, né? Faz sentido pensar em frequência, né? Faz sentido pensar em top. O que é top? Qual é o valor que aparece com a maior frequência, né? Então olha que interessante, eu tenho a mesma função, mas o resultado é completamente diferente de acordo com o tipo da coluna.
tá? Então é isso que faz com que o Pandas seja uma biblioteca tão útil e tão famosa, tão usada. Porque tem esse nível de inteligência, né? Então quando a gente fala de ciência de dados, é importante que você use os melhores recursos, que são esses recursos que trazem essa inteligência, que facilita o seu trabalho, né? Então eu não vou ter que ficar aqui adivinhando ou tentando descobrir na tentativa e erro quais colunas são de quais tipos, são contínuas ou são discretas, são categóricas ou não, para descobrir de que forma analisar. Eu tenho uma função que já me diz isso, né? Facilita a minha vida. Então eu consigo ver aqui, por exemplo, que a região Nordeste é a que mais aparece. O que significa isso? Significa dizer que a região Nordeste é a região que tem mais municípios, né? Tem a maior quantidade de municípios. Então eu tenho aqui 5 valores únicos de região, ou seja, são 5 regiões diferentes, né? Então a coluna região, ela tem apenas 5 valores distintos. E faz sentido, porque são as 5 regiões: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Tá? O estado é a mesma coisa, né? Eu tenho o estado 27 valores únicos, que são os 27 estados do país, e o que mais aparece é Minas Gerais. O que significa dizer isso? Significa que Minas Gerais é o estado do país que tem mais municípios, né? E aí, pô, Christian, você está adivinhando essas coisas? Não. Eu estou apenas usando a informação que eu já obtive com as funções que eu já usei, né? Então, como é que eu sei que Minas Gerais tem muitos municípios? Porque eu vi aqui, voltando aqui um pouquinho, eu vi, quando eu fiz o sample aqui, eu vi que o estado se repete, tá vendo? Então, para cada município eu tenho um estado. Então, se um estado se repete várias vezes aqui, ele vai se repetir de acordo com os municípios daquele estado, certo? Então, quando eu olho esse quadro resumo aqui do Describe, fica fácil perceber o que esse valor aqui, esse top, significa, né? Então, significa que Minas Gerais é o estado que mais se repete. E ele se repete quantas vezes? Está aqui a frequência, 853. Então, Minas Gerais se repete 853 vezes nesse meu conjunto de dados. Isso significa que existem 853 linhas do meu data frame onde aparece o estado de Minas Gerais. Ou seja, significa dizer que Minas Gerais é um estado que tem 853 municípios. E é o estado que tem mais municípios, porque ele é o top, ele é o que mais aparece.